Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e peço vocês que logo no começo desse vídeo deixem um like, deixem um comentário, isso ajuda bastante aqui o canal. Vou dizer para vocês que hoje eu estou resfriada, minha voz está um pouco diferente. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto justamente por isso, espero que vocês tenham paciência. E dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Janissa e Alissa On. Janice Marie Friedrich On nasceu em 20 de junho de 1958 e em 2002 ela estava com 43 anos, ela era uma jovem senhora viúva com 2 filhos. Um garotinho de 10 anos, que eu vou chamar de John, e ela também tinha a pequena Alice Michelle On, que tinha 8 anos. A Alice ela nasceu em 12 de março de 1993 e ela foi descrita por sua avó Frances como uma garotinha muito fofa e ela era muito curiosa. Ela estava sempre fazendo alguma pergunta com relação a alguma coisa, sempre questionando as coisas e ela adorava ficar atrás da mãe dela e ela sempre ficava perguntando para a mãe no que ela poderia ajudar. Ela era muito prestativa e a mãe sempre a incentivava, sempre dava alguma pequena atividade para ela, porque ela era muito espontânea, ela estava sempre querendo fazer alguma coisa, e claro, né, os pais, os avós sempre queriam incentivar essa maneira espontânea da neta e da filha. A Janice, ela era uma auxiliar de enfermagem, e nessa época ela trabalhava como cuidadora de idosos em um lar de asilo. Os seus colegas de trabalho disseram que ela era muito atenciosa e prestativa e ela tratava aquelas pessoas como se fossem da sua família. Ela gostava muito deles e esses idosos sentiam que eram amados pela Janice. Tanto é que a Janice ela ficava muito sentida toda vez que algum deles falecia, porque ela sentia como se estivesse perdendo alguém da sua família. A Frances, a mãe da Janice e a avó da Alissa, conta que ela ficava um pouco preocupada com a filha, porque a Janice trabalhava muito. Ela sempre estava fazendo turnos diferentes, sempre cobrindo algum colega que faltava. Isso porque ela sempre queria um dinheiro extra, ela contava para a mãe que ela queria dar tudo do bom, do melhor para os filhos. Ela não queria que nada faltasse àquelas crianças. E muito pelo contrário, ela nunca era vista reclamando, ela estava sempre disposta, sempre querendo fazer algo diferente e ela parecia ter um grande amor pela vida. Janice e seus filhos moravam numa cidade chamada Boonville, que fica ali próximo ao rio Mississippi, no Missouri, nos Estados Unidos. E essa cidade de Boonville fica muito próxima à cidade de Howard. Eles são cidades muito próximas, então as pessoas costumam dar de uma cidade para outra por causa de questões de emprego, de locais onde elas trabalham. Entretanto, algo mudaria a vida dessas pessoas para sempre no dia 12 de fevereiro de 2002. Quando a cidade de vizinha de Howard tinha um departamento de polícia ali, o policial recebeu uma chamada de um trabalhador que estava passando por uma estrada rural e ele viu algo que parecia ser um manequim, mas ao se aproximar ele viu que não era, então ele ligou para a polícia e pediu que eles fossem verificar. Os policiais, quando chegaram ali, viram que se tratava de uma criança, era uma menininha que possivelmente teria entre 8 a 10 anos de idade. Ela estava usando um vestido, não estava com as roupas íntimas e ela parecia ter sido embrulhada em um saco de lixo preto. Imediatamente eles chamaram ali os legistas para verificarem a cena. Os policiais pegaram ali as características daquela garotinha e foram então para a cidade de Howard para perguntar nas escolas se estava faltando alguma aluna, se alguém poderia ter sido sequestrado. Eles não tinham nenhuma notificação de desaparecimento de uma criança. Então eles foram em todas as escolas, eles viram que aquela criança não era dali da cidade de Howard. Então o xerife ligou para o departamento de Boonville e disse sobre o que eles haviam encontrado e se eles tinham algum registro de criança desaparecida. O xerife de Boonville disse que não, mas que ele iria fazer a mesma coisa que eles fizeram, iria ir até as escolas ver se estava faltando alguém. E quando ele foi em uma dessas escolas, ele falou com uma dessas professoras disse que provavelmente a criança era Alissa Michelle On.
Nesse dia, a Alissa não estava na turma, ela falou como ela era essa garotinha, e ela disse quem era a mãe de Alissa, que era a Janice, que trabalhava no asilo de idosos. Esses policiais foram até o asilo, eles queriam falar com a Janice, como assim? Ela era uma mãe, ela não havia notificado o desaparecimento da filha, e agora a filha havia sido encontrada sem vida, ela teria que esclarecer alguns pontos. Entretanto, quando eles chegaram no asilo, a Janice não havia ido trabalhar naquele dia e os seus colegas acharam aquilo estranho, pois ela era muito pontual e ela nem sequer havia avisado que não iria no trabalho. Eles sabiam onde ela morava, então eles foram até o endereço de Janice. Chegando lá, eles não encontraram ninguém. Eles foram então até a casa de Frances, que era a mãe de Janissa e vó de Alissa. E quando eles falaram com a Frances sobre o que eles haviam descoberto, ela ficou alarmada. Ela não sabia o que dizer, mas ela disse que a filha dela não tinha nada a ver com aquilo, porque a filha dela era uma ótima mãe e jamais faria nada de errado com os filhos. Ela contou que Janice tinha um outro filho e que esse filho no dia anterior havia sido deixado na casa da tia, pois iria fazer uma festa com um priminho e por isso a Janice o deixou na casa de um parente. Mas os policiais estavam determinados a encontrar Janice, pois eles achavam que ela teria muito o que dizer. Eles começaram a falar com alguns vizinhos, inclusive alguma vizinha disse que viu a Alissa no dia anterior descendo do ônibus da escola por volta das 15 horas e viu quando a mãe a recebeu ali na varanda da casa delas e as duas entraram para dentro. Uma outra vizinha disse que era amiga de Janice e ela contou algo, que a Janice ela tinha um namorado que se chamava Gary Swinton. Gary era um caminhoneiro, então ele trabalhava viajando para vários lugares e os policiais pensaram se Janice de repente não poderia ter ido com ele, uma vez que eles souberam que naquele final de semana ele esteve na casa e depois foi embora. Eles foram até a empresa em que Gary era registrado e o empregador disse que no dia seguinte ele teria que fazer uma entrega em Dallas, no Texas. Então os policiais imediatamente entraram dentro do carro e foram então até um posto de gasolina onde ele deveria parar, pois eles iriam ficar ali parados esperando o Gary chegar, porque eles imaginavam que a Janice estivesse com ele. Eles ficaram ali quando viram Gary estacionar o caminhão, ficaram esperando o Gary descer e a Janice também, só que eles só viram o Gary. Aonde estava a Janice? Eles se aproximaram e começaram a falar com ele e disseram sobre o porquê eles estavam ali. Uma coisa os deixaram alarmados. O Gary ele não mostrou nenhum tipo de sentimento, ele não se mostrou preocupado pelo fato da namorada estar desaparecida e pelo fato da enteada ter sido encontrada naquelas circunstâncias. Então eles pensaram se ele não poderia ser um suspeito, se de repente ele não teria feito algo com a Alissa e também com a Janice. Então eles viram que ele, como um caminhoneiro, ele tinha que ter um registro de todos os lugares que ele passou. E quando eles olharam, eles viram que tinha algumas incongruências. Eles verificaram que ele havia mentido ali naqueles registros, justamente para ir até Bonville, aonde a Janice morava, para vê-la. Então eles pensaram, olha, se ele está mentindo no registro de trabalho, ele pode estar mentindo para nós. Então ele teve que dar vários depoimentos, ele cedeu algumas amostras de DNA que seriam comparadas com amostras que foram encontradas no corpo de Alissa. A autópsia do corpo de Alissa ficou pronta e o que eles viram é que ela sofreu uma constrição na região do pescoço e isso pode ter sido a causa da perda de vida dela. Além disso, no corpo eles conseguiram identificar 2 fios de cabelo. Um era de um homem, o outro era de uma mulher. Então eles conseguiriam material de DNA dali. E esse material de DNA foi checado com material de DNA que eles coletaram do Gary. E não havia nenhuma compatibilidade. E eles puderam ver que o Gary, na verdade, ele não estava mentindo e que ele não teria feito tudo aquilo, pois não teria dado tempo, pois ele estava em alguns lugares que foram confirmados depois. Como Janice ainda estava desaparecida, eles continuaram checando a sua vida pessoal e eles viram que o Gary não era a única pessoa com quem ela se relacionava.
Ela frequentava alguns sites de namoro e marcava encontro com algumas pessoas. Então, sim, para os policiais, de repente, ela poderia ter tido um encontro mal sucedido e alguma coisa poderia ter acontecido com ela e com a Alissa. Eles coletaram várias amostras de homens com os quais ela havia conversado e marcado alguns encontros, mas essas amostras, com o tempo, viram que não havia nenhuma compatibilidade com a que havia sido encontrada na cena do crime ali naquela estrada rural, aonde a Alissa foi encontrada. Além disso, eles começaram a ficar pensando se algo mais sinistro não poderia ter acontecido, pois eles começaram a checar registros telefônicos, dados bancários da própria Janice e nada havia sido movimentado. Então, se ela havia fugido, por que ela não havia pegado nenhum dinheiro em suas contas bancárias? Tanto a comunidade de Boonville quanto a comunidade de Howard estavam preocupados. Os pais já não se sentiam tão seguros com relação às suas filhas. Eles pensaram se não poderia haver algum predador pensando, não querendo raptar alguma criança. Várias semanas se passaram e eles não tinham notícias de Janice e os policiais estavam realmente preocupados. Uma vizinha de Janice deu uma informação importante. Ela disse que na tarde de segunda-feira ela viu um casal jovem próximo à casa de Janice e que ela viu quando a moça ela conversou com a Janice ali na varanda. A Janice entrou e depois voltou com a Alissa e ela não viu o que aconteceu depois, mas ela disse que esse jovem casal havia parado ali em uma caminhonete esverdeada, um pouco antiga. Então os policiais agora tinham uma pista. E tendo essa pista em mãos, eles foram até um radialista da cidade e pediram para que ele divulgasse aquelas informações, pedindo às pessoas que se conhecessem um casal que tinha uma caminhonete verde entrar em contato com a polícia, pois isso poderia ajudar a desvendar o caso. Nada parecia colocar aqueles policiais perto de desvendar o que aconteceu, até que 6 semanas depois que a Alissa foi encontrada, Janissa também foi encontrada. Ela foi encontrada no rio Mississippi. O seu corpo estava ali bastante congelado, porque era uma época bastante fria. Então, imediatamente os policiais a reconheceram. E, é claro, o corpo seria levado para uma autópsia. Eles ficaram pensando por que eles não haviam descoberto aquele corpo antes, uma vez que eles haviam feito uma varredura no local. Acontece que ali próximo havia alguns tubos, alguns canos canalizadores, então, de repente, o corpo dela poderia ter sido colocado numa parte mais para cima do rio, e depois com o movimento das águas, aquele corpo poderia ter parado naqueles canos e depois ter sido parado ali naquela área onde ele foi visto. Uma análise da autópsia mostrou que ela também teve uma constrição na região do pescoço, então ela teve a mesma causa que a sua pequena filha, a Alissa, mas o corpo não parecia ter tido algum tipo de evidência que ela poderia ter sofrido alguma coisa íntima. Inicialmente, as pessoas ficavam especulando se ela não poderia ter tirado a vida da própria filha e depois ter ido até o rio e ter tirado a própria vida, mas os policiais acabaram descartando essa possibilidade. Em junho de 2002, a polícia teve uma pista importante. Uma mulher chamada Angela ligou para os policiais. Parece que aquela questão de colocar informações no rádio, falar sobre um casal, uma caminhonete, que foi vista tanto ali na casa da Janice, essa caminhonete também parecia ter sido vista por uma pessoa que estava passando próximo daquela estrada rural, bem no dia que o corpo da Alissa foi encontrado e estava sendo divulgado. Então essa Angela, ela foi até a polícia e disse que tinha mais informações. Angela era uma amiga de Janice, na verdade elas não eram amigas próximas, elas trabalhavam no mesmo asilo como cuidadoras de idosos. Ela conta que na segunda-feira, no dia 11 de fevereiro, ela chegou em casa e na casa dela estava Janice e também estava a Alissa. Ela falou com seu marido, o Eric, o que as duas estavam fazendo ali. Ele disse que as havia convidado para um churrasco. Ela conta então o desvendar daquela história. Ela disse que o Eric tinha algumas fantasias íntimas e que ele queria uma menininha, então ele acabou atraindo as duas para casa. Inicialmente ele tirou a vida da Janice, apertando ali o pescoço dela. Depois eles fizeram algumas coisas com a Alissa e também tiraram a vida da garotinha. A polícia estava entrevistando e pediram que ela desse uma informação que somente a polícia sabia. Ela disse que depois
depois que tudo aconteceu, o Eric tirou um dos botões do vestido da Alyssa e guardou como se fosse um troféu. A polícia então ligou para os peritos e perguntou se o vestido da garotinha ao qual ela havia sido encontrada faltava um botão. E os peritos disseram que sim, que faltava um botão. Então aquela mulher sabia realmente o que havia acontecido, ela estava dando as informações corretas. Agora a polícia queria falar com o esposo dela, o Eric, e ouvir a versão que ele tinha a dar. É claro que a Ângela ficou ali detida na delegacia, pois eles iriam agora atrás do Eric. E acabou sendo perseguido pela polícia em algum momento ali na cidade de Howard. O Eric estava desesperado, ele saiu correndo, ele acabou parando na frente da casa de um tio dele. Ele entrou dentro daquela casa e se escondeu dentro de um guarda-roupa. Mas ele não tinha saída, a polícia foi até lá, acabou o prendendo e levando para a delegacia. Eric começou a falar e contou que na tarde de segunda-feira ele e Ângela saíram de casa na caminhonete do casal. Ele perguntou para a Ângela o que eles estavam fazendo e ela disse, estou procurando, mas não disse o que exatamente ela estava procurando. Eles andaram ali em vários locais de Howard e depois se dirigiram para Boonville, aonde ele parou em frente à casa de Janice. Ele disse que não conhecia Janice, mas a Ângela desceu da caminhonete, foi até a varanda, a Janice atendeu a porta, eles conversaram um pouco, depois ele viu quando Janice entrou e depois saiu junto com a menininha Alyssa, e as duas foram em direção à caminhonete. Quando elas chegaram ali, a Ângela disse para o Eric, olha, eu chamei elas para ir no churrasco em casa. Então a Janice entrou, sentou ali no banco, entre o Eric, que estava dirigindo, e a Ângela ali no banco da frente, né? E a Alyssa foi no banco de trás. Eric conta que estava dirigindo quando viu Ângela tirando uma corda do bolso e passando no pescoço de Janice. E ela tirou a vida de Janice dessa forma. E então ele parou o carro e eles tiraram o corpo ali de dentro da caminhonete e deixaram ali na beira do rio. Os policiais perguntaram se a Alyssa fez alguma coisa. Ele disse que quando eles voltaram para a caminhonete, a Alyssa estava chorando e chamando pela mãe, mas os dois se dirigiram até a casa do casal e ele conta que a Ângela levou a garotinha para o quarto. Depois de um tempo, ela gritou, chamando, pedindo para que ele levasse um saco de lixo, que eles acabaram colocando na cabeça dessa garotinha e acabaram, então, fazendo uma constrição na região do pescoço e ela também perdeu a sua vida. Ao ser questionado pelos policiais se ele fez algo íntimo com aquela garotinha, ele sempre negou e ele disse que não. E ao ser questionado se Ângela então teria feito, ele disse que não sabia. Eric acabou dando uma versão muito diferente da que Ângela disse, porque Ângela disse que quem tinha fantasias com uma criança era o Eric, e o Eric agora estava dizendo que, na verdade, quem tinha essas fantasias era a Ângela. E Ângela era uma pessoa suspeita porque ela teve 5 filhos em sua vida e ela perdeu a guarda de todos eles, pois ela foi considerada uma pessoa inadequada. Tanto é que ela não tinha nem permissão para visitar aquelas crianças. Durante vários interrogatórios, a Ângela, na verdade, acabou dizendo que ela sentia muito pelo que ela fez, que ela teve uma vida muito ruim, ela teve pais muito rígidos e que ela, em algum momento, quando criança, ela sofreu uma violência íntima por parte do pai e que talvez por isso ela tenha tido algumas circunstâncias na vida em que ela agiu mal. Só que familiares de Ângela disse que ela era uma mentirosa, patológica e que nada disso faz sentido, que nenhuma das outras irmãs dela tinha esse mesmo discurso, que na verdade nenhum deles acreditava que aquilo fosse real. Ângela chegou a dizer que a questão da fantasia era do Eric porque ele já havia sido preso por causa disso e na verdade ele já havia sido preso sim, mas por pequenos roubos, algumas contravenções com relação a dirigir alcoolizado ou algo do tipo, mas nada relacionado a crianças. A polícia sempre esteve mais inclinada a acreditar na versão do Eric, porque ele dava muitos detalhes sobre o que aconteceu, enquanto a Ângela, em vários depoimentos, ela desconversava sobre várias coisas e sempre parecia que ela estava tentando colocar toda a culpa sobre o Eric e tentando dizer que ela era uma pessoa traumatizada e que ela não fez nada porque ela não sabia o que estava acontecendo. Quando, na verdade, sempre parecia que ela
ela era uma mentora de tudo aquilo que aconteceu. Ela era 6 anos mais velha que o Eric na época tinha apenas 18 anos, e ele realmente parecia ser uma pessoa muito manipulável. O Eric disse ainda que eles não tinham um plano, então eles acabaram agindo pelas circunstâncias, e que na manhã do dia 12 ele deveria levar a Angela para uma entrevista de emprego. Então eles simplesmente colocaram aquela garotinha na caminhonete e no caminho ali naquela estrada rural, como eles não viram ninguém passando, eles acabaram deixando o corpo da garotinha ali bem à vista. Em julho de 2002, antes mesmo dos exames de DNA voltarem, tanto Angela quanto o Eric, eles assumiram que eles tinham responsabilidade sobre o que aconteceu, eles se declararam culpados, e quando os exames voltaram, se mostraram que um dos fios de cabelo era de Angela e outro fio de cabelo era de Eric. Eles acabaram sendo julgados e condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 20 anos depois em que eles foram presos, eles acabaram dando uma entrevista. O Eric continua mantendo aquela versão que ele sempre contou. A Angela ainda continua desconversando e dizendo que o Eric foi o mentor de tudo aquilo, mas a gente sabe que ambos têm culpa no cartório, que ambos fizeram algo muito trágico com aquelas duas pessoas. Janice acabou sendo envolvida nisso porque ela tinha algo que eles queriam, que era uma garotinha. Ela não sofreu uma violência íntima, mas a Alissa, infelizmente, não teve a mesma sorte. É muito triste isso, porque elas eram pessoas boas, a Janice estava apenas tentando sobreviver. Ela era uma viúva que estava tentando dar conta daquelas crianças, criá-las da melhor maneira possível. E é muito triste, porque a Alissa era uma garotinha muito esperta, ela teria um futuro lindo pela frente. E mais triste ainda é porque o John, o irmão da Alice, ele perdeu a irmã, perdeu a mãe, e ele teve que crescer. Hoje ele já é um homem adulto, e infelizmente ele tem essa história para contar. Mas me digam vocês o que vocês acharam do caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do caso. Me desculpem pela voz, hoje foi um pouco difícil mesmo gravar esse vídeo. Espero que vocês me perdoem. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Espero vocês na semana que vem e até lá.